Olá, pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal. Vamos hoje falar de algo que é muito revelador e que também é muito constrangedor quando a gente começa a perceber determinadas posturas que foram pregadas como sendo a moralidade plena e suprema, e quando nós vamos ver na prática todo aquele discurso moralista, todo aquele discurso anticorrupção, de liberdade para investigar, tudo isso cai por terra. Então, o que a gente vai conversar hoje é algo muito importante com relação a vários delegados da Polícia Federal que, quando tentaram iniciar algum tipo de fiscalização, algum tipo de chefia que pudesse chegar à base bolsonarista, esses delegados eles foram exonerados, esses delegados eles foram transferidos, jogando mais uma vez por terra todo aquele discurso de um falso moralismo que enganou boa parte da população brasileira, acreditando que esse governo que hoje governa o Brasil é um governo anticorrupção e que dá totais liberdades para as investigações. Então, essa matéria aqui é do Isto é Dinheiro e é a primeira aqui para que a gente possa comprovar esses pontos que eu estou colocando aqui. Gestão Bolsonaro já trocou ao menos 20 delegados de cargos de chefia na Polícia Federal. O grande problema é que essas trocas elas foram feitas motivadas principalmente porque esses delegados estavam chefiando investigações contra pessoas ligadas ao clã bolsonarista, ou então até contra a própria família mesmo, ministros, enfim. Esse é o grande problema. Veja, com a saída da delegada Dominique de Castro Oliveira do escritório da Interpol, o governo Jair Bolsonaro já acumula ao menos 2 dezenas de mudanças na Polícia Federal em razão de divergências políticas com o governo e com a cúpula da corporação, ou de investigações que desagradaram ao Planalto. Para delegados ouvidos pelo Estadão, a série de intervenções não encontra precedentes e levou a geladeira ou o corredor, termo usado na Polícia Federal para quem está em estado de fritura pela direção. Experientes quadros com históricos de participação em importantes investigações. Então, quando você tem uma reportagem, quando você tem esses indícios, coisa sem precedentes durante a história republicana no Brasil, pós-ditadura militar, de intervenção direta na Polícia Federal, retirando assim investigadores. Ou seja, se você não quer que se investigue, significa dizer que isso é uma coisa muito óbvia. Você não quer que a corrupção, que os problemas sejam encontrados. Então, essa é uma marca também desse governo que vem enganando parte da população brasileira. Outra matéria aqui do Estadão, coisa que ninguém pode colocar como sendo algo manipulado. O Estadão, a fonte é de um jornal que é declarado de direita e que traz essas abordagens aqui para a gente ver. Essa reportagem aqui, né, esse trecho aqui, é assinado pela Raíssa Mota. O delegado federal, Bruno Calandrini, responsável pela investigação do gabinete paralelo de pastores instalados no Ministério da Educação, será transferido de setor. A movimentação está prevista para julho. Então, aqui, o Bruno Calandrini, ele é o último agora que vai sofrer uma punição porque estava fazendo o correto. Vai sofrer uma punição porque estava buscando dentro do MEC corrupção, não desvio de dinheiro, mas tráfico de influência, aonde que você tinha um gabinete paralelo ligado ao Ministério da Educação que fazia determinadas interferências, intercâmbios com prefeitos de cidades para que chegasse dinheiro a essas prefeituras, só que esse dinheiro não era intermediado direto pelo MEC, mas sim por pastores indicados pelo presidente e pelo ministro
da educação. E dessa forma, quando esse escândalo ele é colocado aí na mídia, o nome do Bruno Calandrini é colocado agora à guilhotina. Simplesmente por quê? Porque estava buscando fazer o correto. Então, essa matéria aqui, a última das interferências diretas. Inclusive, aquela fatídica, trágica reunião de 22 de abril de 2020, o próprio Bolsonaro disse: se eu não puder transferir, se eu não puder tirar o secretário, eu vou mexer com o superintendente. Se não for com o superintendente, eu vou mexer até com ministros, se for o caso. Então, ali, ele já tinha exposto, mas o grande problema é, ainda cria-se uma imagem, claro que essa imagem é muito mais pela claque bolsonarista do que, de fato, pelos fatos que são apresentados, né? Esses escândalos de corrupção. E temos mais aqui, ó. Delegado que investigou Ricardo Salles é dispensado. Franco Perazzoni foi removido do comando da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal do Distrito Federal. Então, vejam, isso aqui é do Portal Terra, essa matéria. Responsável pela operação que fez buscas contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o delegado Franco Perazzoni foi dispensado na última quinta-feira, 17, do comando da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal, no Distrito Federal. Apesar de perder o cargo de chefe da unidade, Perazzoni segue conduzindo as investigações que estavam sob sua alçada. Inclusive, aqui mirou o aliado do presidente Jair Bolsonaro. Mais um delegado, Ricardo Salles, ele foi exonerado. O governo federal não aguentou a pressão de tantas denúncias de corrupção, de tantas denúncias também de tráfico de influência, de proteção a madeireiros, fazendo exportação de madeira ilegal, facilitando a entrada de garimpeiros, invasão de terras protegidas indígenas. E, mais uma vez, a Polícia Federal fazendo o seu trabalho, tentando coibir as irregularidades e ilegalidades. O que é que o governo federal faz? Ao invés de dar força para que as investigações, para que as ações fossem mantidas, exonera, retira ou transfere mais um delegado. Essa é a cúpula, essa é a lógica. Se você não investiga, você não encontra crime. E se você não encontra crime, é fácil de você colar um discurso de que é honesto. Dentro dessa lógica e dentro dessa perspectiva de transferir delegados, de exonerar, enfim. E aqui está, mais uma vez, o último ponto, não é? Bolsonaro pode responder por crimes comuns se interferência na Polícia Federal for comprovada. A Folha de São Paulo, novas suspeitas de interferência envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, levantadas a partir de interceptações telefônicas feitas pela Polícia Federal no caso do ex-ministro Milton Ribeiro, podem, se comprovadas, levar o mandatário a responder por crime comum e de responsabilidade. Dizem especialistas ouvidos pela Folha, nesta terça-feira, última dia 28, a ministra Carmen Lúcia, do STF, Supremo Tribunal Federal, mandou a PGR, Procuradoria-Geral da República, se manifestar sobre a abertura de um inquérito para investigar o presidente diante da gravidade do quadro narrado. Então, a lógica, mais uma vez, é a seguinte: se não tem investigação, não tem como você encontrar crimes e culpados. O crime, ele existe, os culpados, eles estão aí. E o próprio presidente da República, agora, mais uma vez, é alvo de um crime de interferência dentro da Polícia Federal para tentar aliviar um pouco mais a situação sobre os seus ministros. Então, está aí o ministro Milton Ribeiro, que é acusado de facilitar o gabinete paralelo, no qual existia pagamento de propina a terceiros que faziam uma ligação com prefeituras e o MEC. Milton Ribeiro já foi exonerado e agora o alvo da vez é o Bolsonaro, aquele que se diz que é honesto, aquele que se diz que, se for
para investigar, que se investigue, mas na hora que a coisa começa a apertar, ele faz a prática que sempre vem fazendo desde o primeiro dia do seu governo. Exonera, afasta, dá punição, transfere aos delegados federais. Aqui está aqui alguns exemplos, né? Diretor da Polícia Federal no caso de Flávio Bolsonaro. O que aconteceu com ele aí? Exonerado. Delegado que investigou Jair Renan, mais outro filho, foi afastado. Então, veja que a família é uma família muito bem estruturada, né? Aonde que a Polícia Federal na cola de todos por crimes. E quando esses afastamentos são feitos, então o apuramento, as investigações, elas não avançam e cria-se uma falsa ideia de que eles não fizeram nada e que são totalmente inocentes. Então, o diretor da Polícia Federal do caso Queiroz foi afastado. O delegado que investigou, Ricardo Salles, exonerado. Delegada do caso, Alan dos Santos, exonerada. Então, aqui, esse material, esse vídeo, esse bate-papo aqui, mostra um pouco de como age o Bolsonaro para tentar manter para a sua base, que isso fique muito importante, fique muito incisivo, que mostre para mostrar à sua base que a ideia e o discurso de corrupção, anticorrupção, só existe porque não há investigação. Claro, 3/4 da população brasileira já compreende, já sabe que essas falas não colam mais e que aquele discurso de 4 anos atrás, hoje, não vai funcionar. Está aqui mais um material para que a gente possa circular, para que a gente possa propagar, para que a gente possa compartilhar e mostrar para as outras pessoas, trazendo as fontes que dão credibilidade a esse noticiário. Então, a gente finaliza aqui mais essa etapa, mais esse comentário, mais esse vídeo. Aqueles que assistiram até o final, que se inscrevam no canal, que possam contribuir, participar desse momento, que faz com que a gente possa enriquecer ainda mais o debate político. Nos encontramos no próximo vídeo, pessoal. Valeu!